Caríssimas e caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa. O dia chegou em que finalmente a inteligência artificial conseguiu nos ludibriar. Vocês devem ter visto a notícia por aí, um engenheiro do Google ali interagindo, conversando por texto com um robô. Ele ficou tão impressionado com a capacidade, com a sensibilidade, com a criatividade do robô, que ele falou, puxa, finalmente o robô despertou, é um robô sentiente, ele tem consciência. Finalmente aconteceu aqui um milagre. Eu acho que ele perdeu o emprego, porque outros especialistas, outros pares não concordaram exatamente com a mesma conclusão. Mas o que eu achei mais interessante nessa história toda foi um artigo da Fast Company que chamava a atenção para algo que não tem necessariamente a ver com a inteligência artificial, mas tem a ver conosco. Nós confundimos eloquência, a capacidade de falar bem, o carisma, a capacidade de verbalizar, a capacidade de concatenar ideias, com inteligência. E isso talvez tenha acontecido nesse caso. O engenheiro se deixou encantar ali com aquela loquacidade, com aquela naturalidade da comunicação e imaginou que por trás daquilo tivesse algo comparável a um ser humano. E voltando aqui para nós mesmos, de uns tempos para cá realmente vem me intrigando a facilidade com a qual, sei lá, às vezes em palestras, em eventos, você vê o público embevecido, encantado, realmente transportado por uma palestra ou por um discurso que não resiste exatamente a espremer um pouco para ver se sai alguma coisa. Muitas vezes são slides rápidos, são belas palavras, é um belo discurso, carisma, quem sabe beleza também, e pronto, isso basta para que a gente se sinta diante de alguém superior, mais elevado, inteligente, sábio, quando muitas vezes não necessariamente. Isso dá o que pensar, porque obviamente muita gente constrói a própria carreira em torno dessa vulnerabilidade, desse bug na percepção humana, na facilidade com a qual a gente se deixa impressionar pela facilidade natural, pela naturalidade com que algumas pessoas se comunicam. Engraçado, né? Porque a gente sempre se considera um animal racional, mas vale lembrar que a razão nasce não para trigonometria, não para, analytics, não, até racionalidade surge, a nossa razão, o nosso logos, ele surge para convencer quem está à sua volta de que vale a pena de seguir. Eu acho que se a gente for caçar naquela direção, se a gente for procurar frutas naquela árvore, convença-me. E aí você desenvolve a capacidade de convencer os outros. É lógico, também a razão é muito importante para você convencer a si próprio, porque quando você está convencido das suas próprias ideias, fica mais fácil ainda você convencer os outros. Então, a história da lógica, da consistência, do pensamento científico, isso é uma coisa muito recente. Ao longo da história humana, para a gente, racionalidade era isso, ou convencer, ou se convencer, ou então conseguir bolar alguma justificativa racional para alguma burrada que a gente fez. Praticamente um assessor de imprensa dos nossos próprios impulsos incontroláveis. Você fez uma completa burrice, você tem que depois dar tratos. Acho que nunca a gente pensa com tanto empenho, vigor e o senso de urgência quanto para encobrir as próprias besteiras. Mas, voltando aqui, se a inteligência artificial está tão eloquente, não estou dizendo que ela esteja consciente, mas ela está tão eloquente a ponto de enganar um expert, quanto falta para que ela se aprimore ainda mais e aí ela passe a servir, inclusive, a essas pessoas que justamente querem te convencer, querem te manipular, querem que você compre o que você não precisa, vote em quem não devia. Essas pessoas, a hora que tiverem esse recurso, uma inteligência artificial que não é tão inteligente assim, mas que é muito convincente,
Como é que a gente se protege? Como é que a gente vai conseguir, deglutir antes de engolir? Como é que a gente vai mastigar, ruminar, saborear antes de simplesmente engolir o sapo? Em tempos de TikTok, em que a nossa atenção se resume a 30 segundos, eu não sei. Eu estou preocupado. Aliás, se você, por acaso, me encontrar no TikTok, é deepfake. E se você me encontrar no metaverso, atira porque é clone. Um grande abraço e até o próximo episódio do Roda e Avisa.